E aí, pessoal, tudo bem? Você que é fanático pelo Morgante Jiu-Jitsu, você que está assistindo pela primeira vez aqui o nosso canal, muito obrigado por você estar assistindo a gente e eu sempre peço que você dê um like no nosso canal, que vai ajudar muito, mas também, mais do que isso, que você inscreva-se no canal. Por que que isso é importante? Porque ajuda o canal a crescer e faz com que a gente sempre tenha melhorias dentro do nosso canal. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista aqui muito importante com uma família especial dentro do Morgante Jiu-Jitsu. Deixa eu mostrar quem são eles aqui. Olha lá, ó. Shihan Alberto, Sensei Elza e Sensei Pedro Nicoletti. Essa galera aqui são paulistas, mas viajaram aí 3.000 quilômetros para começar uma vida diferente. Tudo bom aí com vocês? Tudo jóia. Então, e eu também estou aqui com uma outra família que são lutadores também, eles são de São Paulo, que é o mestre Marcelo e a Bárbara, que é faixa preta. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Olha só, eu queria começar perguntando aqui para Bárbara. Bárbara, você conhece o jiu-jitsu desde que nasceu, né? Mas eu queria que você dissesse o seguinte para as pessoas. O que é que ajudou ter o jiu-jitsu na sua vida na escola? O que que contribuiu você, tendo aprendido o Morgante Jiu-Jitsu, dentro da sua aula, com seus amigos? Como é que foi isso? Bom, ele auxiliou na questão, por exemplo, de ter responsabilidade. Então, eu comecei o jiu-jitsu com 6 anos e a faixa preta com 11. Eu tinha que auxiliar o mestre, que no caso é meu pai, nas aulas. Então, mesmo com pouca idade, sendo nova, eu tive que criar uma responsabilidade muito cedo para auxiliar nas aulas, os alunos, enfim. E de ter, por exemplo, voz ativa na aula, saber falar com os alunos. Então, por exemplo, isso me auxiliou na escola a saber falar com o pessoal da sala, por exemplo, em apresentação, em seminários, não só na escola, mas me ajudou muito também na faculdade. Então, a perder a vergonha de falar em público, saber falar com as pessoas. Perguntando aqui para tia Elza. Sensei Elza, fala para mim o seguinte, como você é a mais velha da turma, foi você que começou treinando ou não? Não, eita, eu fui influenciada pelos meus filhos, que é o Alberto, que começou, depois o Henrique, que também começou por causa do Alberto, aí eles treinavam, aí quando eu tinha 50 anos, eu resolvi fazer o que eles faziam, que eu queria saber o que era. Então, lutar, então você começou com 50 anos. Tinha 50 anos, exatamente. Mas você assistiu, você sabia onde você estava entrando. Sim, eu assistia todos os exames de faixa, eu participava, mas aí eu queria estar lá dentro, para saber o que era. E qual o que era lutar. Legal. Me diz uma coisa, quais foram as dificuldades que você enfrentou por começar com 50 anos? Ou não teve dificuldade, foi bacana? Olha, eu não senti muita dificuldade. Como eu sempre fui ligada a esporte, essas coisas, então eu comecei a lutar, então eu gostei muito, tinha muitos amigos, os outros faixa mais adiantada, que era a faixa branca, quando eu comecei, né, me ajudavam, me ensinavam e me incentivavam também. Olha que bacana, que bom, né? Então você acha que, você recomenda que as pessoas com mais de 50 anos pratiquem o Morgante Jiu-Jitsu? Eu recomendo mesmo, porque é muito bom, porque é diferente você tá fazendo uma musculação, alguma coisa para ganhar força, é diferente você fazendo aula de Morgante, porque você está lá, está trabalhando todo o seu corpo, é muito bom. Que muito legal. Bom. Muito bem, então vamos passar aqui pro Alberto, que com certeza foi o que primeiro começou a treinar, né, Alberto? Foi quanto tempo atrás? 28 anos atrás, não foi? Isso, foi há 28 anos atrás que a gente começou, eu comecei, né, a fazer a atividade,
e incentivei, a minha família sempre incentivei, porque além de ser uma arte marcial maravilhosa, tudo que a gente aprende dentro da modalidade leva para o nosso dia a dia. Então, o movimento jiu-jitsu é forte, né? E sim, é um meio de vida. Então, é uma forma de você viver. Tá, vamos entender uma coisa aqui. Quando você começou a treinar, você tinha um plano de vida, você tinha uma ideia, né? O que mudou nessa dinâmica da tua vida depois que você começou a treinar? Eu acho que tudo, porque eu tinha uma experiência já com a parte de educação física, porque quando eu comecei a treinar eu fazia um curso técnico de educação física, mas não tinha certeza que era aquilo que eu queria. A partir do momento que eu entrei, eu tive certeza do que eu queria para a minha vida. Então, tudo o que eu fiz depois disso foi baseado no que a gente entrou, que é a parte de educação física, treinamento e tudo que envolve arte marcial, todas as nuances que envolvem arte marcial. Legal, agora é interessante aqui a gente passar para o próximo passo, porque eu vou entrevistar o Pedro agora e é legal a gente falar do Pedro, porque quando o Pedro nasceu, a estrutura do Morgante Jiu-Jitsu na vida do Alberto e da Elza já existia. Então, Pedro, me fala uma coisa, você já nasceu dentro desse ambiente, né? Conta pra gente como é que você já desde o começo tá convivendo com isso. Foi estranho? Foi legal? O que você sentiu quando você teve esse contato já com o jiu-jitsu desde criança? Então, desde o começo eu sempre fui motivado a sempre pegar pesado nos estudos, na luta, sempre ligado pela disciplina das aulas. Óbvio que eu sempre apanhei muito porque eu tive que aprender de um jeito ou de outro. Mas depois que eu consegui aprender, foi muito fácil eu ser engatado no colégio, nas artes marciais, sempre guiado pela disciplina. E você acha que ter praticado um Morgante Jiu-Jitsu, olha, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta importante aqui, que você está fazendo psicologia, né? Você está no fim da faculdade de psicologia. Me conta uma coisa, houve alguma influência na tua carreira de você buscar essa parte? A arte marcial te deu um background, você usou isso para tomar essa decisão na tua vida de querer fazer psicologia? Sim, acho que tudo na vida influencia a gente na nossa tomada de decisão. E o Morgante me ajudou realmente nessa questão que eu já falei sobre a comunicação, né? Você ter que se comunicar com as pessoas. E a psicologia é pura comunicação, é pura interação com as pessoas. Seja criança, adulto, idoso. Então, me auxiliou nessa forma, nessa decisão de conseguir ajudar as pessoas através da comunicação. Fez muita diferença na tua formação de caráter, você como pessoa, ou você acha que é como se fosse uma atividadezinha a mais na sua vida? Fala o que realmente você acha que isso fez a diferença ou não fez na sua vida. Conta pra gente. Não, acredito que fez uma diferença enorme, porque eu não acredito que o Morgante Jiu-Jitsu seja simplesmente uma arte marcial, mas sim um estilo de vida, né? E me conta o seguinte, como é que você vai agora aí, você tá fazendo o ensino médio, né? E o que você pretende fazer aí agora na busca da tua profissão? Qual que é a tua opção aí para Enem, para faculdade? Então, eu pretendo fazer educação física, né? Já que meu pai é formado em educação física, minha mãe é formada em educação física, acho que foi mais pelo exemplo, mas também eu gosto bastante dessa área por causa da própria luta em si. Legal, então você também acha que o fato de você estar convivendo com isso, claro que levou você a querer copiar, a querer seguir os passos aí da tua família inteira, né? E isso você acha que, agora, não falando de você especificamente, vamos imaginar uma criança que começa a treinar Morgante Jiu-Jitsu ou Morgante Educacional numa escola. Que benefício que você teve e que você acha que essa criança vai ter também desde o começo do treinamento? Acho que desde o começo começa a controlar a ansiedade, começa a controlar, melhorar a disciplina da criança, o respeito, começa a aplicar uns preceitos de hierarquia para a criança, e ela começa já no caminho certo para a vida adulta, né? Olha que bacana. E aí vamos falar agora com uma vovó, né? Você como vovó, tratar com crianças que fazem arte marcial é mais fácil ou é mais difícil? Não, foi mais fácil, porque aí você orienta a criança como ela deve se comportar, principalmente num tatame, né? Como ela deve tratar os amiguinhos,
parar, não ficar lutando toda hora. Então, elas ficam sabendo que realmente a luta não aquilo que eles veem na televisão, né? Que não tem nada a ver. Então, eles entram na realidade, não ficam só imaginando porque está assistindo na televisão. Muito bem, agora eu quero falar com o pai aqui, porque tirando o fato de você ser o professor junto com a filha, e é essa a ideia dessa entrevista aqui, me conta uma coisa, ser pai de um filho que faz jiu-jitsu, independente de você dar aula ou não, né? Você como pai, o que você acha que muda para a criança quando ela começa a fazer desde pequena? Bom, muda muita coisa, né? Porque ela já começa a enxergar a base de tudo, né? Porque a arte marcial já traz isso, a disciplina, o respeito, a hierarquia, a postura, conduta, responsabilidades. Então isso ajuda muito, que como ela sempre me acompanhou enxergando esses momentos, né, lidando com pais de alunos, algumas apresentações de escola, né, então isso ajuda muito quando a criança inicia da base, que a gente sempre fala que tem que começar na base, para ser um grande sucesso, e hoje me orgulho aí de ela estar se formando já na área da psicologia também. Muito legal. Bárbara, conta uma coisa para mim. Você falou muito de comunicação, né? Mas uma das coisas que hoje a gente tem o maior problema dentro do universo escolar é o bullying. E a gente sabe que principalmente na pré-adolescência e na adolescência a criança se reconhece às vezes de uma forma errada, ela entende que o corpo dela é de um jeito e na verdade não é, ela tem uma série de problemas. Como você falou que uma coisa que te influenciou muito foi a comunicação, ajudou o fato de você absorver a filosofia do Morgante Jiu-Jitsu ou do Morgante Educacional, te ajudou a vencer essa barreira, porque a gente não adianta dizer que nunca sofreu bullying, a gente sempre sofreu. A diferença é você interiorizar ou não. Você conseguiu combater isso na tua pré-adolescência e adolescência? Sim. Sim, ajudou bastante, né? O Morgante sempre ensina a ter o respeito. Então, por mais que houvesse o bullying, enfim, mesmo que o outro te ataque, você tem respeito para com ele. E acho que eu entendo hoje muito melhor do que na época, né? Quando eu digo sobre o outro, eu digo sobre mim mesmo. Então, eu entendo um pouco mais hoje do que na época. Pois é, e você aí, Alberto, que é pai, não falando como professor, né? Não de educação física, nem como professor de arte marcial, mas você como pai, por que você indica que as crianças pratiquem? Eu quero que você use a sua experiência de pai. Vamos esquecer os termos técnicos, vamos esquecer a educação física. Por que você recomendaria para um pai? Imagina que você está numa reunião de pais da escola e um pai fala para você assim, putz, vamos colocar aqui o Morgante Educacional. Por que você diria para ele, põe seu filho que vai valer a pena? Então, primeiro eu vou falar pela minha experiência no desenvolvimento dos meus filhos, né? Que o Pedro tem 16 anos e a Laura, que é senpai, faixa marrom, tem agora 14 anos. Né? A grande questão com o desenvolvimento da atividade é exatamente a forma a forma de tratar as outras pessoas. Então, a educação ela é ligada exatamente ao desenvolvimento dentro da modalidade. Mas para eu falar como se fosse apenas um pai, numa reunião de pais, por exemplo, eu diria o seguinte, quem ensina a criança a lutar é a televisão, porque todos os jogos, todos os desenhos têm luta envolvida. A arte marcial, e no caso o Morgante Educacional, o método Morgante, ele vai ensinar a hora certa da criança fazer isso e a forma certa de fazer sem machucar. Então, ao contrário de que muitos, né, inclusive falaram, conversam, perguntam, que eles se acham, né, que a criança ela fica violenta quando treina, e ao contrário, pelo fato de ter uma atividade extenuante, que tem exatamente esse foco da luta que ela vê na TV, ela gasta energia e ela tira aquela ansiedade, aquela excitação dela, fazendo com que ela tenha menos vontade de fazer essas coisas em casa, ou brigar, ou lutar. Então, além de ser uma forma de extravasar aquela energia extra da criança,
faz com que a criança entenda o que é treino, o que é brincadeira e o que é televisão. Eu acho que essa é a grande diferença. Ô Pedro, me fala uma coisa. Alguma vez aí na escola você chegou a quase brigar, mas acabou não brigando e você sabia que foi o jiu-jitsu que fez você não brigar? Isso já aconteceu na tua vida? Várias vezes. Eu, na verdade, nunca briguei no colégio em si, por causa dessa própria disciplina já ensinada desde cedo. Nunca briguei. Ah, muito legal. E também tem outra coisa que eu acho que os pais têm muita dúvida, né? Que a pergunta é a seguinte: quando você faz luta, você se tornou uma pessoa mais agressiva ou menos agressiva? Acredito que menos agressiva e ponto, ainda mais controlada, né? Você aprende a controlar raiva, emoções, tudo. Muito legal. Agora a gente pega um aluno hoje, e aí eu quero falar com você agora, quase formanda em psicologia, né? A gente tem poucas ferramentas hoje no mercado para nos auxiliar, estou falando na escola, num contexto geral, né? A gente já tem uma grande dificuldade em ter psicopedagogos nas escolas, psicólogos, enfim, não é fácil, porque isso influencia também no preço da mensalidade, isso influencia também no horário em que a criança vai ter que continuar na escola. Então, o Morgante Educacional ou o Morgante Jiu-Jitsu, ele dá aquele auxílio que a gente precisa. Claro que não o especializado, mas ele dá ele forra a criança para ela combater esse tipo de coisa? Acredito que sim, principalmente na formação dos professores em relação a isso, é saber lidar com isso. Porque, por exemplo, na formação de professores, eles têm um pouco de psicologia para estar auxiliando o aluno, como você disse, não é algo especializado, mas tem que ter uma base. E os professores do Morgante têm essa base, através do Morgante Educacional, para estar lidando com essas questões que vão aparecer, independente de estar numa escola, numa academia. Então, você tem um conhecimento, mesmo que seja pouco, para saber lidar com essas questões. Então, quando a gente fala essa história de emoções, a gente tem que falar um pouquinho do ambiente familiar, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a arte marcial tem a história lá do sensei, que é o professor, a gente tem lá a história do aluno, tem o mais graduado e tem o menos graduado, e aí a gente sabe que às vezes na casa da gente nem sempre é assim. Às vezes a gente tem famílias em que a criança manda nos pais, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Alberto. Você acha realmente que uma criança ela é capaz de mudar a dinâmica familiar? Acho sim. Acho que a primeira coisa, assim, a criança bem orientada, ela vai começar a achar o seu lugar. E ela achando o seu lugar e entendendo aquela hierarquia como deve funcionar, ela acaba não só se acalmando, e sim entendendo que a posição dela e a função dela dentro da família é aquela que deve ser, e não aquela imaginava antes. Eu acho que tem sim. Legal. Agora eu vou perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo, explica uma coisa. Já que você falou do professor ter essa base, como é que funciona essa formação do professor? Normalmente que nem arte marcial, quer dizer, o cara vai lá na academia 3 vezes por semana, de kimono, treina e vai embora. Como é que funciona aí? Como é que é a formação do profissional para chegar no momento de ele entrar na escola e ele ser comparado com um professor, assim como é o professor, por exemplo, do Fundi 1, do Fundi 2 ou até do médio? Como é que funciona isso? Bom, essa é a diferença do Morgante Educacional, né? Eles têm vários conteúdos que são aplicados em faculdade, né? Várias disciplinas, onde eles têm que estudar todas essas matérias, essas disciplinas, aplicado os testes neles. Depois eles têm que fazer aula também, o estágio presencial, também lá comigo, com os professores, passar por toda a parte da organização da federação para eles se capacitar, para que quando chegar na parte do colégio, e realmente, igual o senhor falou, ser comparado com o professor do Fundi 1, Fundi 2, e aliás, até os outros professores, e a coordenação e a escola nos contrata para isso, porque é um público feminino, geralmente é só o professor de educação física, que está lá com postura de homem, né, quando eles fazem arte marcial, e já traz toda essa bagagem, a disciplina, o respeito à hierarquia, mais esse conhecimento da parte do Morgante Educacional, que vem, quando a gente fecha contato com a parceria com a escola, nós apresentamos as disciplinas, o certificado de conclusão desse profissional. Então não é só um professor que vai falar só em japonês, Ichi, Sanshi, e pronto.
Existe, além disso, um trabalho pedagógico em cima das crianças. Essa é a diferença que nós fazemos e esse é o retorno que as escolas nos procuram para que, além da aula da arte marcial, tenha a parte pedagógica, educacional em cima das crianças. Legal. Bárbara, me fala uma coisa. Aprender, criança, adolescente, uma das coisas mais difíceis que a gente tem nesse universo é ensiná-los a perder, né? Sim. A lidar com a derrota, né? E você também participou disso, você fez campeonatos, participou. Como é que foi esse processo para você? Como é que você interiorizou isso? Como é que você superou isso na tua vida? Bom, não, como o senhor disse, não é fácil perder, ninguém gosta de perder, mas como eu já comecei desde cedo no Morgante, e é ensinado isso em aula e também nos campeonatos, eu já aprendi desde cedo que tudo bem perder às vezes, e tá tudo bem, não precisa, né, criar... Oh, meu Deus, eu perdi. E muitas crianças não têm essa possibilidade de aprendizado, né? Então, ganhou, olha só. Não, você perdeu e tudo bem isso acontecer. Então, acho que hoje eu sei lidar com a perda a partir do ensinamento do Morgante, né? A perder na luta, aprender a brincadeira em aula, que são brincadeiras pedagógicas, enfim. Legal. Ó, vamos encerrar agora. Eu vou falar com você uma coisa interessante. Vou perguntar para você uma coisa interessante. Se você tivesse o poder de voltar atrás na vida, mexer no tempo, você passaria por esse processo de novo do Morgante Jiu-Jitsu? O que você... se você tivesse a opção de fazer outra coisa e passar por tudo isso que você passou, você passaria, independente do teu pai, porque a ideia dessa entrevista aqui é exatamente mostrar pais que dão aula de jiu-jitsu com filhos que fizeram jiu-jitsu. Eu sei que tem muita gente que pode até falar assim, mas aí é fácil, o pai dá aula e é muito fácil o filho tá treinando, mas é essa a ideia que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar a parte mais alta do espectro e entender que se um filho de um pai que dá aula de Morgante Jiu-Jitsu ou do Morgante Educacional tem condições de fazer uma boa faculdade, ser uma boa pessoa, ter um bom caráter, o filho de qualquer pessoa também vai poder ter a mesma coisa. Então digo o seguinte... Se você pudesse voltar atrás, você faria tudo de novo ou o que você mudaria? Eu faria tudo de novo. Com certeza. A pessoa que eu me tornei hoje foi devido ao Morgante. Foi devido aos meus pais. E não necessariamente eu precisaria ter tido aula ao longo da minha vida com o meu pai ou com a minha mãe. Poderia ser com qualquer professor do Morgante, porque o ensinamento é o mesmo. A prática é a mesma. Então, tudo que eu aprendi até hoje, a pessoa que eu me tornei hoje, foi devido ao Morgante, não apenas a quem me ensinou. Muito legal. Marcelo, para a gente finalizar, como é que a escola faz para instaurar, ou para colocar, ou para instalar? Como é que... Explica o que é, como é. É uma franquia... como é que é isso? A pessoa precisa contratar um professor ou precisa ir numa academia? Qual que é o procedimento para uma pessoa poder ter o Morgante Educacional dentro da sua instituição? Bom, primeiramente é ter que mandar um e-mail, né? No caso eu respondo pela parte de escolas, para shihanmarcelo@gmail.com.br. E como é que escreve Shihan? SHIHAN marcelo@gmail.com, né? Ou me mandar um e-mail, um WhatsApp também, DDD 11 991048549, e aí ela entra em contato, eu vou levar o material ou vou enviar o material também por e-mail dessa pessoa, né, esse colégio, essa instituição, onde ela vai receber todo o conteúdo do que nós trabalhamos, como que é a forma, o material de divulgação, as disciplinas que os professores têm. Aí, através disso, nós encaminhamos o profissional para dar aula no colégio e acaba tendo todo esse trabalho qualificado que a organização Morgante oferece. É isso aí. Vou perguntar aqui para a psicóloga. Você recomenda ou não? Com certeza. Legal. Então, agora a gente vai partir para a parte final da entrevista aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a tia Elza. Tia, é o seguinte. Você, claro,
que você você quando entrou no jiu-jitsu, você já entrou teoricamente num grupo diferente do que é o normal. Porque quando a gente fala arte marcial, a gente fala jovens e crianças, né? Aí eu acho que os anos vieram, a gente começou com as mulheres e já foi um grande paradigma, e depois o pessoal da terceira idade que começou a praticar e também fez uma diferença muito grande. Mas a pergunta não é sobre isso. A pergunta é você como vó. Entenda o seguinte, você como sensei, como professora e como vó, você acha que a arte marcial ensinada na escola ou na academia, e quando eu falo de bullying, eu tô falando de bullying coisa séria, né? Aquela criança que é gordinha, às vezes magrinha, muito magra, ou ela tem algum problema que ela acha que é um problema, mas ninguém acha, mas ali na hora do intervalo, as crianças começam a pegar no pé dela. Você acha que a arte marcial faz com que a criança reconheça que existem as diferenças e ela não aplica o bullying porque ela exatamente sabe que tem essas diferenças? O que você acha disso? Eu acho que ela realmente não aplica bullying, porque ela entende isso. Quando ela faz aula de mocante, ela entende que tem que respeitar o amiguinho. É o mais importante, porque o respeito é o mais importante dentro da arte marcial. Ah, muito legal. Bom, gente, olha, eu quero agradecer vocês. Obrigado por essa entrevista bacana e sempre explicar que eles têm uma história incrível, né? Saíram aqui de São Paulo, foram para Pernambuco, moram em Recife, começaram do zero, ou seja, sem nada, não tinha nem academia para dar aula, e hoje eles constituem uma família, tem academia e tudo, claro, voltado para o Morgante Jiu-Jitsu, né? Mas você que está assistindo essa entrevista, você não precisa chegar exatamente a esse nível. Você pode simplesmente ser um praticante de Morgante Jiu-Jitsu e absorver todos esses benefícios que o Morgante Jiu-Jitsu nos dá dentro desse universo que é a prática da modalidade para crianças, para adultos, para a terceira idade, para mulheres e inclusive para os portadores de deficiência. Gente, eu quero agradecer os dois, obrigado por essa entrevista. Então, quem quiser entrar em contato aí com o Morgante Educacional, é só entrar em contato aí com chirramarcelo@gmail.com, que com certeza vocês vão ter todas as indicações e como é e qual é o procedimento para você colocar dentro do teu universo educacional aí. Então, muito obrigado, valeu aí, a entrevista foi maravilhosa, um abraço para vocês. Valeu. Um abraço para vocês e até mais, valeu! Abração. Valeu, galera, e não esqueçam, quem quiser praticar Morgante Jiu-Jitsu, a gente tem um site oficial, que é o www.gatame.com.br e o Facebook é Morgante Jiu-Jitsu. Valeu, pessoal, um abraço e até mais!